Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Diego Boing, estamos aqui para mais uma aula de matemática para o nono ano. Bom, antes de começar a nossa aula, vamos aos nossos recadinhos, né? Que além de assistir as aulas aqui pela televisão ou pelo YouTube ou pelo aplicativo, você também deve fazer as suas atividades, né, obrigatórias lá no Classroom. Aquilo vai garantir a presença de vocês, ok? E também você que não tem acesso ao Classroom, só assiste às aulas, é bom que você entre em contato com a escola para ver qual é a forma que você tem para ganhar a sua presença e também, né, fazer as atividades para que tenha nota, beleza? Bom, na aula anterior a gente viu um pouquinho sobre equações do segundo grau incompleta, né? E nessa aula de hoje a gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre essas equações incompletas, beleza? Hoje nós vamos tentar trabalhar um pouquinho com as equações, resolução de equações incompletas, onde nós temos o termo C igual a zero e esse termo C, né, quando ele é igual a zero, a gente pode manipular ali fazendo a fatoração, ok? Beleza? Mas antes, quero falar um pouquinho para vocês, retomar um pouquinho o que é a equação do segundo grau completa e incompleta, beleza? Vamos lá? Tá aqui então. A equação do segundo grau completa, né, ou melhor, uma equação do segundo grau no geral é uma equação que tem essa característica, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Né? Se ela pudesse ser reduzida a isso, então é uma equação do segundo grau no geral, né? Não necessariamente completa ou incompleta, nesse caso a gente vai ver que é completa. Aqui eu tenho o exemplo, né, 2x ao quadrado menos 2x menos 40 igual a zero. Se você analisar isso, observar isso, né, e comparar com o que está aqui em cima, você vai perceber que tem a mesma característica, né? No lugar do A, lá eu tenho um 2, no lugar do B aqui é menos 2, no lugar do C é o menos 40. Tá aí então os valores de A, B e C. Destacar esses coeficientes é muito importante para a gente, né? Sem saber destacar os coeficientes, a gente não consegue estudar o que vem pela frente, tá? Bom, dito que é uma equação do segundo grau, vamos falar um pouquinho da equação do segundo grau completa. O que é a equação do segundo grau completa? É quando os coeficientes A, B e C são todos diferentes de zero. O A sempre vai ser diferente de zero. Nós não podemos colocar zero no A porque some o x ao quadrado, sumindo o x ao quadrado não é mais equação do segundo grau. Ok? Aqui, se o B é diferente de zero, o C é diferente de zero, então é uma equação completa. Outro exemplo aqui. Olha lá, o A aqui nesse caso é o menos 1, que está multiplicando o x ao quadrado. Quando não tem número nenhum ali, você vai colocar 1, né? Como tem o sinal negativo, é menos 1. O B é aquele que está multiplicando o termo x, que nesse caso aqui, menos 3. Né? E o termo C é aquele que está independente do x, aquele que não tem x multiplicando. Aqui claramente é o 7. Beleza? Então aqui eu tenho duas equações do segundo grau completas. Por quê? Porque tanto B quanto C são diferentes de zero. E a incompleta? A incompleta é quando ou B ou C são iguais a zero. Um dos dois, pelo menos, tem que ser zero. Os dois podem ser zero ou apenas um, ok? Olha o primeiro exemplo aqui, ó, 7x ao quadrado mais 2 igual a zero. Podemos perceber aqui, ó, que o 7 é o A, porque o A é o coeficiente do x ao quadrado está aqui, o coeficiente é 7, o A vale 7. O B é o coeficiente do x, ó. O x está aqui em cima, ó, bx. Tem x aqui que não seja o x elevado ao quadrado? Não tem. Então, aqui o coeficiente do B é 0. E o termo C é 2, né? Porque é esse termo sem o x. Veja lá, o B é 0, então, ok? E no de baixo, né? O de baixo aqui, o segundo exemplo, você pode perceber que o C vale 0. Né? Aqui eu tenho o termo B, que é 9, e o termo A, que é menos 2. Lembrando que o A é aquele que multiplica x ao quadrado. X ao quadrado vem depois, aqui nesse caso, nesse exemplo, né? Normalmente a gente trabalha com x ao quadrado aparecendo antes de qualquer outro termo. Aqui ele está aparecendo depois, mas isso não é indiferente. Basta você identificar onde está o x ao quadrado e lá você vai encontrar o A, o coeficiente A, que é o menos 2. O B é 9 e o C aqui é 0, ok? E no terceiro exemplo, olha só, nesse caso, tanto B quanto C valem 0, né? Por quê? Porque aqui eu só tenho 4x ao quadrado e não tenho mais nada. Eu só tenho o termo A, que é o 4. Os demais não aparecem, é 0, ok? E como é que a gente faz essa resolução, né? De uma equação de segundo grau incompleta, no nosso caso,
Aqui a gente vai tentar falar um pouquinho dos dois casos, né? Mas vamos dar uma ênfase maior na questão em que o C for igual a zero, tá? Mas, como eu falei, vamos trabalhar com os dois, nos preocupando mais com esse caso do C igual a zero. Mas aqui não, aqui o B vale zero. Perceba que o B é zero, né? Aqui o A vale 3, o B é zero, o C vale menos 27, tá? Então é incompleta. Tá lá, o B é zero, é uma equação incompleta, né? Como que eu resolvo uma equação incompleta em que B é igual a zero? É simples, né? Tá aí a nossa equação, né? Esse 27 é negativo, a gente vai dar um jeito de sumir com ele daqui, a forma de sumir com ele é o princípio aditivo, ou seja, 3x ao quadrado menos 27 igual a zero, eu vou acrescentar aqui mais 27 aqui, mais 27 lá. Né? O princípio aditivo garante isso para a gente, que eu possa acrescentar ou subtrair qualquer valor em ambos os membros da minha igualdade. E aí, por que foi o mais 27? Porque aqui eu tinha de antemão menos 27. Usando, né, a ideia da operação inversa, então se está menos 27, eu acrescento 27. Para que eu faço isso? Para poder anular um com o outro. Sobra o que para mim? 3x ao quadrado, e do outro lado, 0 mais 27, né, dá 27. E agora, né, a outra forma que eu posso aqui, né, o objetivo é isolar o x, deixar o x ao quadrado sozinho, é sumir com esse 3. O 3 agora está multiplicando, usando a ideia da operação inversa. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Então eu vou fazer o quê? Eu vou dividir tanto o primeiro membro da minha igualdade quanto o segundo por 3. Mas por que por 3? Porque é o número que está multiplicando o x ao quadrado. É ele que eu quero que desapareça. E dessa forma, olha só, corto esse 3 com esse 3, me sobra só o x ao quadrado e lá do outro lado, 27 divididos por 3 é 9. Tá? E agora, x ao quadrado igual a 9. Você tem duas formas de pensar aqui. Qual o número elevado ao quadrado dá 9? Ou simplesmente extraindo a raiz quadrada, né? Se eu extrair a raiz quadrada, vai ter lá x igual a mais ou menos raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 é 3. Então, as soluções são mais 3 e menos 3. Beleza? Aqui tanto faz. Se você quiser colocar x1 como mais 3 e o x2 como menos 3. Aqui a ordem da tua solução é você que escolhe, tá? Normalmente a gente coloca o menor como x1. E aí eu tenho um exercício, que é justamente para você treinar isso que eu acabei de fazer aqui nesse primeiro exemplo, tá? Bem simplesinho. Eu já volto aqui com a solução, né? Olha lá, determina as soluções da equação do segundo grau. A equação é 2x ao quadrado menos 72 igual a zero, tá? Tenta resolver isso, bem semelhante ao que eu acabei de fazer, e eu já volto aí com a solução para vocês.
E aí, conseguiram? Simplesinho, né? Vamos lá. Olha só. A equação, então, quem são aí os valores de A, B e C, né? O A vale 2, que é o coeficiente do x ao quadrado. O B vale 0, porque não tem o termo x, né? O termo com o x. Então, o B é 0 e o C é o número que está sem o x menos 72. Então, nesse caso, de novo, pelo fato do B ser 0, nós temos uma equação incompleta. E resolvendo essa equação, a mesma ideia, veja. Aqui eu tenho 2x ao quadrado menos 72. Para eu sumir com esse menos 72, o que eu posso fazer? Eu posso adicionar mais 72 ali, ó, 72 para o primeiro membro, 72 para o segundo membro. E aí eu posso, ó, cortar o menos 72 com mais 72. Me sobra somente aí, do lado de cá, o 2x ao quadrado. E no segundo membro da minha igualdade, dá 72, porque 0 mais 72 é 72. Para sumir com esse 2 aí, o que a gente vai fazer? Dividir tudo por 2. Se eu dividir por 2, o princípio multiplicativo me garante isso, que eu posso multiplicar ou dividir ambos os membros pelo mesmo número, desde que não seja, no caso da divisão, não seja o 0, né? E aí eu posso cortar o 2 com o 2, sobra para mim x ao quadrado igual a 72 por 2, 36. Extrai a raiz novamente, x fica mais ou menos raiz de 36, e raiz de 36 a gente já sabe que é 6, né? Então x é igual a mais ou menos 6, né? x1 menos 6, x2, 6. Beleza? Simples, né? Exemplo 2. Nesse exemplo 2, a gente pode perceber o quê? Que o A vale 5, o B vale 15, agora o C vale 0, ok? É nesse tipo de equação que a gente vai se preocupar um pouquinho mais nessa aula. Quando C é igual a 0, porque quando C é igual a 0 também é uma equação incompleta e a gente vai agora usar a fatoração, né, para poder resolver essa equação, tá? Então veja, tenho 5x ao quadrado mais 15x igual a 0. A fatoração que a gente utiliza aqui é a evidência. Vamos evidenciar aquele fator que é comum nos termos da soma. Então, nesse termo aqui, que é o 5x ao quadrado, ele tem algo em comum com esse termo aqui, que é o 15x? Tem. O x aparece aqui e o x aparece lá, ok? Aqui, inclusive, nós temos 2x, um multiplicando o outro, né? Aqui eu tenho 1x apenas. E também tem o 5, veja, aqui está aparecendo 5 e aqui está 15, mas eu sei que 15 é o resultado de 3 vezes 5. Olha lá como é que fica. Então eu tenho 5, o x ao quadrado é x vezes x, está aqui, ó, x vezes x, mais o 15 é 3 vezes 5. E aí o x que estava lá apenas manteve ali, ok? Tranquilo? Fácil, né? O x ao quadrado, x vezes x, o 15 é 3 vezes 5. Agora fica até mais fácil de eu ver o que é comum nesses dois termos. E aqui, é claro, né, a gente consegue enxergar facilmente que o que é comum é o 5x. Né? 5x está aparecendo nesse termo, está aparecendo nesse termo. A gente vai colocá-lo em evidência. Né? Ou seja, vamos tirar esse 5x dali, deixar ele aparecendo aqui, ó. Ó, tira ele daqui e daqui, coloca ele aqui. O que sobrou fica dentro do parênteses. Ok? Isso que é colocar o fator comum em evidência. Para você tirar a prova real disso, basta que você faça a multiplicação distributiva. Então, 5x vezes x daria o 5x ao quadrado aqui em cima. 5x vezes 3 dá o 15x lá em cima. Tá certo? Então, a hora que você coloca o fator comum em evidência, você tem como tirar a prova real disso. Ok? E aí vem uma noção muito importante na matemática, né? Porque aqui, o que eu tenho? Eu tenho 5x multiplicando o x mais 3. Eu tenho 5x que multiplica o parênteses todo. E essa multiplicação está dizendo que tem que ser o quê? 0. Aí você tem que pensar, na matemática, quando eu multiplico dois números, o resultado é 0. Quando que isso acontece? Quando que na matemática a gente multiplica dois valores e o resultado é 0? Quando um deles é 0. Ou 5x vai ser 0, porque se for 0 aqui, 0 vezes qualquer coisa vai dar 0, ou o que está dentro do parênteses vai ser 0. Porque se ele for 0, 0 vezes 5x dá 0, ok? Então escreva lá, 5x igual a 0, ou o que está dentro do parênteses igual a 0. E aí a gente resolve cada um separadamente. Aqui o 5 está multiplicando, né, as duas equações que eu tenho que resolver agora, o 5x está multiplicando, o 5 multiplica o x, então eu vou dividir por 5, vou cortar o 5 com o 5, me sobra x igual a 0 divididos por 5 é 0, ok? Então aqui eu já tenho o meu primeiro valor de x, que eu vou chamar de x1, x1 igual a 0. E a outra equação, que é o x mais 3 igual a 0, tá lá,
Como que eu faço para isolar o x? Simples, aqui o x está sendo somado com 3. Subtraia 3 em ambos os membros. Subtraiu, pode cortar o 3 com o 3, não, mais 3 com menos 3. Para mim aqui sobra só o x e lá 0 menos 3 dá menos 3. É o meu x2, o segundo valor de x, ok? Então eu tiro sempre aqui o x1 e o x2 lá, certo? Então as soluções estão aí, x1 igual a 0 ou x2 igual a menos 3. E aí vem um exercício também bem semelhante ao que eu acabei de fazer, para você colocar aí o fator comum. Perceba que aqui o termo c vai ser igual a 0, ok? Já vou até colocar para você aqui, ó, que o a vale 7, o b vale menos 35 e o c vale 0. Tá? O c sendo 0, nós temos uma equação incompleta. Então você vai resolver isso da mesma forma que eu acabei de fazer no exemplo e eu já volto com a solução do problema. Então, conseguiram? Fácil, né? Vamos lá. Então, está aí a nossa equação, 7x² menos 35x igual a 0. O que nós temos em comum? Aqui você pode perceber que, de novo, eu tenho x², ou seja, x vezes x. E nesse 35 é fácil ver também que nós temos 5 vezes 7. Olha só como é que fica. Ficou esse 7, x² é x vezes x, o 35 é 5 vezes 7, x. Ok? O que nós temos em comum? O 7x, certo? Colocando ele em evidência, né? Colocar ele em evidência, sumir com ele aqui e o que sobra fica dentro do parênteses. E esse 7x fica multiplicando fora do parênteses, é isso que é colocar em evidência. E se você for fazer a distributiva aqui dentro, multiplicar o 7x por x, o 7x por menos 5, vai ver que vai dar o resultado lá de cima. Ok? Dá para tirar a prova real quando você coloca o evidência, né? E quando que uma multiplicação dá zero? Quando um dos fatores é zero, ou seja, ou 7x é zero, ou x menos 5 é zero.
né? Então, eu tenho que resolver essas duas equações. 7x igual a zero ou x menos 5 igual a zero. Porque se o 7x for zero, 0 vezes o parênteses vai dar zero. Se o parênteses for zero, vezes 7x dá zero também. É a única forma que essa multiplicação, né, pode ter. Resolvendo a primeira, então, né, 7x igual a zero, posso dividir por 7, corto 7 com 7, eu tenho que o x1 é igual a zero. E do outro lado, né, eu tenho lá que x menos 5 igual a zero, está aqui, x menos 5 igual a zero, acrescento 5, ambos os membros da minha igualdade, vou poder cortar o menos 5 com mais 5, então eu tenho que x2, que é o resultado, né, já o resultado final, x2 é igual a 0 mais 5, mais 5. Né? Tá aí. Lembrando que se eu colocar o mais 5 ou não colocar o mais, dá no mesmo, ok? Fácil, né? Tá, então aí as soluções. Vamos para o próximo. Exemplo, agora a gente vai tentar aí aplicar isso, né? Não apenas resolver a equação, mas sim montar a equação para poder resolvê-la depois, tá? Então tá, qual é a equação que vai representar esse problema que eu tenho aqui? Qual é o problema? O quadrado de um número real é igual ao seu dobro. Que número é esse? Primeiro a gente vai fazer aqui, né, destacar algumas informações. Quem é o número? O número, como não, né, a gente vai descobrir que número real é esse, eu vou chamá-lo de x. Então o meu número é o x, tá? E qual é o quadrado desse número, x? É x ao quadrado, tá lá. Qual é o dobro desse número x? É 2x, está lá também. Então, coloquei ali tudo que eu preciso, aí eu posso escrever a equação. Por que a equação é essa? Porque está dizendo, ó, o quadrado de um número real, o quadrado do número, que a gente já escreveu aqui, ó, x ao quadrado, é igual, o igual está aqui, ao seu dobro. Qual que é o dobro? O dobro desse número, 2x. Certo? Tranquilo, né? E aí, com essa equação, x ao quadrado igual a 2x, né, a gente vai resolver ela aqui. Primeira coisa, se 2x, né, está positivo, pelo princípio aditivo eu posso mandar para cá e ele fica negativo, né? E aí eu consigo colocar em evidência novamente. Nesse caso, o que eu tenho em evidência, para pôr em evidência? Só o x, né? Aqui eu tenho x ao quadrado, que é x vezes x, pego o x daqui, coloco aqui fora, e aí vai me sobrar um x e o 2 ali, fica x menos 2. Daí eu tenho aí que x é igual a zero, ou o x menos 2 igual a zero. Por que disso? Porque o x está multiplicando o x menos 2 e está dizendo que tem que ser zero. Só vai dar zero quando ou o x é zero ou o x menos 2 é zero. Aqui eu já tenho o resultado direto, né, do x1. x1 é igual a zero. E aqui, né, basta aplicar o princípio aditivo, né, ou simplesmente pegar esse 2 e mandar para o outro lado positivo, e eu já chego na solução do problema. Tá? Bem simplesinho. Aqui o que a gente tentou fazer é, através de um problema, você escrever a sua equação e aí sim resolver a equação. Mas resolver a equação, pode perceber que se você treinar umas 2, 3 vezes, você já vai ficar muito bom para resolver esse tipo de equação. Tá lá então, né? Soluções, x1 igual a 0, x2 igual a 2. O exercício 3, bem parecido com o exemplo que eu acabei de fazer. Destaca lá, já vou até deixar destacado para vocês aqui, ó. Né? A soma do quadrado de um número real com o seu triplo é igual a 7 vezes esse número, né? Então, coloquei lá, quem é o número? É x. O quadrado desse número é x ao quadrado. Aí aqui fala de triplo, né? O seu triplo. Qual que é o triplo desse número? 3x. 7 vezes esse número? 7x. Então, está tudo destacado. Basta montar a equação e resolvê-la, ok? Vou esperar um tempinho aí e já volto com a solução.
Então, pessoal, conseguiram chegar à solução desse? Montaram a equação? Veja a equação como é que ficou, né? A soma do quadrado de um número real com o seu triplo, ou seja, é o x ao quadrado mais 3x, é igual a 7 vezes esse número, vai ser igual ao 7x. Tá lá, né? O quadrado de um número somado com o seu triplo é igual a 7 vezes esse número, beleza? Ok, né? Vamos resolver aquela equação. Tá lá a equação, né? X ao quadrado mais 3x igual a 7. Esse 7x aqui vem para cá negativo, né? Pelo princípio aditivo, você pode trazer ele para cá negativo. Resolvendo 3x com menos 7x, vai dar menos 4x, né? O x ao quadrado a gente manteve, 3x positivo menos 7x dá menos 4x. Tem que pensar assim, eu tenho 3x e devo 7x. Bom, se eu tenho 3 e devo 7, eu pago os 3, continuo devendo 4, ok? Então fica menos 4x. Aqui o que a gente pode colocar em evidência? O x, né? Se eu colocar o x em evidência, como é que fica? Fica x que multiplica x menos 4. Tira um x daqui, aqui tem 2x, lembre-se, ok? 2x, é x vezes x, tá? E aqui eu tenho um x. Então, tira um x daqui, tá ali fora, né? Então, fica x que multiplica x menos 4. E pelas mesmas ideias dos anteriores, aqui eu tenho uma multiplicação, x vezes isso que está no parênteses. Essa multiplicação está dando zero. Só vai dar zero quando o x for igual a zero ou o que está no parênteses, x menos 4 igual a zero. E daqui eu já tiro direto que x1 vale zero. E de lá eu faço, né, a continha, joga esse 4 negativo para lá, né, aplica aí o princípio aditivo, você tem que x2 é igual a 4. Então as soluções são x1 igual a zero e x2 igual a 4. Você pode até voltar no problema, jogar esses valores lá na equação, né, inicial, nessa equação aqui, você vai perceber que vai valer para aqueles dois valores, tá? Exercício 4, né, aqui um outro probleminha legal aí para a gente resolver a equação do segundo grau incompleta. Está dizendo lá assim, um azulejista usou 2.000 azulejos quadrados, é importante essa informação, que os azulejos são quadrados, iguais, né, para revestir 45 metros quadrados de parede. Qual é a medida do lado de cada azulejo? Aqui a gente consegue determinar a medida do lado do azulejo usando a equação do segundo grau, bem simples de resolver, ok? Vou esperar um instantinho, já volto com a solução.
Então, pessoal, conseguiram resolver esse? Vamos lá então para a solução. Veja, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é destacar para vocês, né, aquilo que a gente precisa para montar a equação, né, montar a equação e resolvê-la, né. Então tá aqui. A medida do lado de cada azulejo eu vou dizer que é x, que é justamente o que a gente quer descobrir, qual é a medida do lado de cada azulejo. Então eu vou dizer que é x, ok? Se x é a medida do lado do azulejo e o azulejo é quadrado, eu quero saber qual é a área desse azulejo. A área desse azulejo, se ele é quadrado, é pegar a medida do seu lado e elevar ao quadrado. Como o lado eu disse que é x, então basta elevar ao quadrado, né? Fica x ao quadrado, sendo a área desse azulejo. Ok? Então, cada azulejo tem área x quadrado. Como eu tenho 2.000 azulejos, eu posso escrever 2.000 vezes x ao quadrado. Aí eu vou ter a área total. Só que a área total da parede é 45 metros quadrados, como diz o exercício, ok? E só destacando, então, como x é a medida do lado do azulejo, então x tem que ser um valor positivo, ok? A gente, quando resolve uma equação de segundo grau, normalmente encontramos aí dois resultados, né? E se tiver algum deles que seja negativo, provavelmente vai ter aqui nesse problema, nós vamos desconsiderar esse que é negativo, porque para nós azulejo tem lado medida positiva, ok? Então tá lá, né? 2x, ou melhor, 2.000x ao quadrado igual a 45, né? Pelo princípio multiplicativo, posso, né? O 2.000 está multiplicando, ele aparece dividindo aqui no segundo membro, fica 45 divididos por 2.000. Dividindo 45 por 2.000, eu tenho 0,0225, né? Extraindo a raiz quadrada desse valor, né? Eu vou ter, então, perceba que eu nem coloquei o mais ou menos aqui, né? Alguém poderia dizer assim, professor, mas não é x igual mais ou menos a raiz? Eu não coloquei o mais ou menos. Por que eu não coloquei? Porque lá eu destaquei para vocês que o negativo a gente vai desprezar, ok? Não tem medida negativa, por isso que ele não apareceu aqui, porque nesse problema a medida negativa a gente está desprezando, tá? Dá 0,15 metros, então, a medida do lado do azulejo é 0,15 metros, né? Ou a mesma coisa que 15 centímetros, ok? Só um detalhezinho aqui, como é que eu resolvi essa raiz aqui, né? Raiz de 0,0225. Primeiro que eu transformei ele nessa fração, e a raiz de 225 é 15, a raiz de 10.000 é 100, e 15 dividido por 100, 0,15, ok? E aí tem o detalhe, né? Como eu falei, 0,15 metros é o mesmo que 15 centímetros, beleza? Exercício 5, mais um probleminha. O triplo do quadrado de um número real positivo é igual a 21 vezes esse número real. Que número é esse? Ok? Então, veja, quando a gente fala de equação, né, a equação ela tem uma só função, que é encontrar valor desconhecido. E aqui eu estou de novo perguntando para vocês qual é o número, né? Então, é uma equação que a gente resolve. A equação serve só para a gente descobrir números. Assim como eu descobri o lado do azulejo, assim como eu vou descobrir esse resultado daqui. Beleza? Tenta lá resolver então que eu já volto com a solução para vocês.
voltando então com a resposta do problema, com a solução do problema, veja. Vamos destacar aqui, né, as informações importantes. Então, o número é x, o quadrado desse número é x ao quadrado, o triplo do quadrado desse número é 3x ao quadrado e 21 vezes esse número é 21x. Lendo o problema, você tem lá o triplo do quadrado de um número, que é esse cara aqui, ó, o triplo do quadrado de um número, real positivo, olha só, a gente vai descobrir um valor positivo novamente, tá? Se você descobrir um negativo, você vai desconsiderar ele. É igual 21 vezes um número real. 21 vezes um número real está aqui, tá? Então, o triplo de um quadrado de um número real é igual a 21 vezes, ou seja, é isso igual a isso, né? Olha lá, 3x ao quadrado igual a 21x. Na leitura do problema, você monta a equação. Agora, a gente vai resolver essa equação, né? De novo, destacando que tem que ser x positivo, né? Está dizendo no exercício que o x tem que ser positivo. E lá está, né? 3x ao quadrado igual a 21. Se 21 vem para cá negativo, né? Passa ao primeiro membro ali, fica negativo. Fica 3x ao quadrado menos 21x. Posso colocar em evidência o quê? Né? Aqui eu posso colocar o 3x, porque eu tenho 3x aqui e eu tenho 3x aqui. Porque o 21 é 7 vezes 3. Então tem um 3 embutido ali, ok? Colocando 3x em evidência, né? Eu vou ter então 3x que multiplica x menos 7, porque o 3x que eu tirei daqui sobra 1x. Se eu tirar 3x daqui, sobra apenas o 7, ok? E nessa multiplicação, só vai dar zero quando 3x igual a zero ou quando x menos 7 igual a zero. Então, aí as duas equações que eu tenho que resolver. A primeira equação, 3x sobre 3 igual a 0 sobre 3, corto o 3 com o 3, eu tenho x1 igual a 0. Ou, né, o x menos 7 igual a 0, 7 está negativo, do outro lado ele fica positivo, eu tenho a solução, né? A solução, daí no caso, né, eu desconsiderei o 0, porque lá está dizendo que tem que ser positivo, só o 7 é a solução para mim nesse caso, tá? Beleza? O último exercício, para a gente finalizar a aula de hoje, né, apenas resolver a equação, já volto com a solução para vocês.
Então, galera, vamos resolver esse? Esse é diretão, né? Não é um probleminha só para a gente resolver. Mas aqui eu tenho, ó, x menos 2 elevado ao quadrado. Esse x menos 2 elevado ao quadrado vai me remeter ao produto notável. Você lembra do que é o produto notável? Já tiveram aula disso, porque até eu assisti. Veja, x menos 2 elevado ao quadrado é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Tá aqui, ó, o quadrado do primeiro, x ao quadrado. 2 vezes x é 2x, vezes 2 dá 4x. E o quadrado do segundo, quadrado do 2 é 4, ok? Igual a 4 menos 9. Esse 4 positivo, para cá fica negativo. Esse 9x está negativo, para cá fica positivo. Esse é o ajuste que a gente está fazendo. A gente está reduzindo a equação o máximo possível, né? Aqui o mais 4 corta com menos 4. E o 4x que devo, eu tenho 9x. Se eu devo 4x, tenho 9, pago, ainda me sobra 5. Ou seja, a equação para resolver é x ao quadrado igual a 5x igual a 0. Levando essa equação aqui para o próximo slide, está lá, x ao quadrado mais 5x igual a 0. Posso colocar o x em evidência, né? Já que o x está aqui e lá, colocando ele em evidência, tirei um x daqui, fica um x só. Tirei o x daqui, ficou só o 5, certo? E aí, de novo, multiplicação dando 0, ou x é 0, ou x mais 5 é 0. Então, tem essas duas equações para resolver. A primeira é direta, x1 é igual a 0. A segunda, a gente vai fazer ali, né, o mais 5 por outro lado, menos 5, fica x2 igual a menos 5, tá? E aí a gente, né, chegou ao final da solução. São essas duas soluções, x1 igual a 0 e o x2 igual a menos 5, ok? Com esse exercício a gente finaliza a aula de hoje, né? Lembrando só que você acesse ao Classroom para garanta as presenças de vocês, né? E aquele que não tem acesso ao Classroom, que entre em contato com a escola. Beleza? Valeu, um abraço e até a próxima aula.